Pega a sua Bíblia, por gentileza. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Texto, referência da conferência Revestidos. E mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Lucas capítulo 24. Quem achou diz amém. Quem não achou vai estar na tela, eu acredito. Lucas 24 diz assim, versículo de número 36. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu diante deles. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para compreenderem as Escrituras, e disse: eis o que está escrito, o Cristo padecerá, e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Então Jesus os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Amém. Sente-se adorando a Jesus. Eu me detive nesse texto, em especial agora nesta tarde, e Deus ministrou algumas coisas no meu coração, porque algo que é curioso aqui, acerca do texto do Evangelho de Lucas 24, desse texto que eu acabei de ler com os irmãos, é que se trata das últimas palavras de Jesus. Na verdade, o último sermão de Jesus. Pensa, multidão reunida, os discípulos. O fato é que Jesus, logo em seguida, o mesmo Lucas registra em Atos também, assim como registra no Evangelho, que daqui Jesus vai ser elevado aos céus, vai ser assunto aos céus. Então são as últimas palavras, é o último sermão. Então, na última noite da conferência Revestidos, me ocorreu o coração de olhar uma vez mais para este sermão de Jesus e perceber no sermão de Jesus algumas ênfases que Jesus dá. E aí por isso você não fechar a sua Bíblia, porque você e eu vamos perceber juntos algumas ênfases que Jesus dá nessas suas últimas considerações, nessas suas últimas palavras, no sentido de depois ele foi assunto aos céus. Aquilo que ele diz nesse último sermão são verdades que ele quer deixar imprimido no coração dos seus discípulos, dos seus seguidores. E aqui, você e eu vamos perceber no texto algumas coisas que Jesus quer destacar. E esses destaques servem como desafios para cada um de nós, chamados na conferência
revestidos, para sair daqui revestidos mais e mais de Deus. E esses desafios que, querendo ou não, são enfatizados e destacados por Jesus nas suas últimas palavras aos discípulos, também são pertinentes a cada um de nós. Alguns que estão desde sábado ou sexta aqui envolvido nesta atmosfera, como foi dito, profética que estamos vivendo, outros que quem sabe estão aqui pela primeira vez. O fato é que Deus está desafiando gente que está a fim de viver como alguém que foi tocado por Deus nesses dias e entendeu que precisa desse revestimento. Vamos a algumas ênfases, olha o texto. O versículo de número 36 do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, vai nos dizer que falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Jesus aparece, como vimos ontem, redivivo, ressuscitado, vivo, poderoso, em meio aos discípulos. Eu só quero refrescar a sua memória para quem veio ontem, mas destacar isso uma vez mais no teu coração, para você que está aqui essa noite. Aleluia. Uma ênfase que aparece só no fato de Jesus se apresentar. Os discípulos estavam com medo, amedrontados, alguns duvidosos, alguns incrédulos no seu coração. O fato é que Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. O que Jesus quer nos dizer e quer nos ensinar com isso? E o texto é tão interessante que Jesus vai vendo para o medo, para aquilo que está nos pensamentos. Ele parece que olha para o olhar dos discípulos e vê medo, e vê eles assustados, porque de repente ele apareceu no meio deles, e o texto vai dizer: não fiquem assustados, não, paz seja convosco. E o texto vai dizer: mas tendes alguma coisa aqui para comer? Sou eu, não temais, vedes as minhas mãos, vede aqui, pode me apalpar. E ele foi: veja os meus pés, vejam com os seus próprios olhos que sou eu mesmo. De modo que eu entendo que uma ênfase que Jesus quis dar nessas suas últimas palavras é que não pode faltar a presença dele. Não pode, nunca poderá faltar a presença dele. Aleluia. Antes de tudo, eu e você precisamos entender que há um Cristo que chega diante de discípulos amedrontados, e a sua presença, as suas palavras e as suas provas irrefutáveis são para declarar: eu estou vivo, e mais do que vivo, a minha presença está aqui, e a minha presença estará convosco. Lucas fez algumas anotações do sermão, e eu vou falar delas. Mas se você lembrar do Mateus, ele também fez algumas anotações do último sermão de Jesus, e ele disse assim: aleluia, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Aleluia. De modo que o revestido precisa entender, Jesus quis fazer notório a mim e a você que a presença dele estará convosco, está convosco. Você não pode esquecer disso. E a presença dele traz paz ao coração. A presença dele traz paz ao coração. Legal, né? Você olhar para o sermão e ver outro detalhe importante no texto. O texto diz, no versículo de número 44, depois de Jesus deixar notado ao coração dos discípulos provas irrefutáveis da sua presença com ele e com eles, o texto vai dizer que Jesus diz assim, no versículo de número 44:
São essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Detalhe do versículo 45: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Irmão, nessas últimas palavras de Jesus, Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos acerca das Escrituras, acerca da palavra. O desafio para o nosso tempo, para quem deseja viver uma vida de revestimento espiritual: não pode faltar a presença, aleluia, mas não pode faltar, aleluia, a palavra. A experiência que você está vivendo, aleluia, deve te mover para este aprofundar-se nas Escrituras, porque os teus olhos precisam continuar sendo abertos, porque o teu entendimento nas Escrituras fará com que você, revestido de Deus, cheio de Deus, transborde das palavras de Deus. Não é possível crer num genuíno mover do Espírito Santo que não nos leve a mergulhar na palavra. Duro isso, mas verdade para o teu coração, porque é a palavra que vai te alimentar no trajeto, é a palavra que vai te alimentar na jornada. Se tiver palavra, se tiver a centralidade na palavra, o que você experimentou e tem experimentado vai ser sustentado, vai te sustentar, porque é o entendimento das Escrituras que vai me sustentar e sustentar a cada um de nós. Jesus dá ênfase ao fato das Escrituras, e ele diz: foi assim, estava escrito assim, precisava ser desse jeito, e ele abre o entendimento de todos nas Escrituras. Que coisa linda isso! Por isso que há um vivendo pela palavra aqui nas terças-feiras, e que você deve ser aquele esfomeado por mais de Deus, com desejo de mais do Senhor e da sua palavra, porque os teus olhos abertos nas Escrituras e o teu entendimento aberto acerca das Escrituras te fundamentará a uma vida de revestimento espiritual. O texto vai dizer para mim e para você, no versículo de número 46, note isso: e disse Jesus: eis que está escrito, o Cristo padecerá, e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados. Jesus, nas suas últimas palavras, ele vai dar ênfase ao tema principal do Evangelho, o Evangelho que se preze. Quando dele pregamos, quando dele falamos, quando nele meditamos, nós nunca esquecemos desses dois elementos principais: cruz e ressurreição. Amém? Cruz e ressurreição. E Jesus, nas suas últimas palavras, vai dizer: o tema principal da mensagem que vocês carregarão, aleluia, não faltará, e não pode faltar, cruz. Mas não termina na morte, na cruz, aleluia. Sempre enfatize que houve a ressurreição e ele está vivo. Jesus, nessas últimas considerações aos seus discípulos, no versículo de número 47, você vai perceber ele dizendo: e em seu nome
se pregará arrependimento e remissão dos pecados. Nas últimas palavras de Jesus, nos últimos sermões de Jesus, nas últimas instruções de Jesus, Lucas está anotando. E no que está anotando, chama a atenção esse fato. Jesus está dizendo, mostrando uma de suas ênfases, mostra como vencer o poder do pecado. Amém? Ele diz como, ele mostra como. Não faltou esse tema tão crucial, tão determinante, tão necessário, porque muitas das vezes, exatamente nisso, que muitos tropeçam, que muitos caem, e que muitos não conseguem elevar o nível, se estabelecer, porque vez por outra estão nesta posição de queda no pecado. E Jesus vai mostrar como vencer, vai dar ênfase, e esta ênfase não pode faltar para mim essa noite, nem para você. O caminho é esse. Tem que haver arrependimento. Salate, tem que haver arrependimento. Jesus vai dizendo, aleluia, glória ao nome de Jesus por isso. Em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados. Ele é amor. Sim, Ele é amor. Mas em seu amor, Ele mostra para mim e para você, que para vencermos o nosso pior inimigo, que muitas vezes somos nós mesmos, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, o caminho é este, o caminho é o arrependimento. Jesus, no mesmo versículo vai dizer que isso se dá em seu nome, aleluia. Ele diz em seu nome. É no nome de Jesus que nós pregamos. É no nome de Jesus, porque o nome de Jesus implica autoridade. Então no nome de Jesus, aleluia, o poder do pecado é derrotado, vencido, porque no nome de Jesus há poder nos céus e na terra e debaixo da terra, para fazer você vencedor sobre o pecado. Em seu nome pregamos arrependimento, pregamos remissão dos pecados em todas as nações. Em Tubarão pregamos no nome de Jesus. Arrependa-se. Tem revestimento, tem avivamento, tem fogo dos céus a ser manifestado, sim, todos os dias. Mas todos os dias eu e você devemos nos achegar a Ele com o coração quebrantado, aleluia, arrependido, todos os dias. E Jesus não deixa fora essa ênfase nas suas últimas palavras. Jesus não deixa fora essa ênfase nas suas últimas palavras. Mas é gostoso olhar para o texto e perceber no versículo de número 48, vem comigo, quando ele diz assim: vós sois testemunhas destas coisas. Oh, aleluia. Há um Jesus dando as últimas instruções e dizendo aos discípulos, aos mais de 500 lá em cima,
cima, no Monte das Oliveiras, e dizendo: vós sois testemunhas destas coisas. Oh, eu estou comissionando a todos. E quem é pego por Jesus, por essa verdade e por esta comissão, aleluia, vira testemunha. Vira testemunha. Vira uma testemunha. Quem é pego por Jesus em todas estas ênfases, a presença dele não pode faltar. Os temas principais do Evangelho, cruz e ressurreição, não pode faltar. Os olhos abertos, o entendimento nas Escrituras, a autoridade do seu nome, o arrependimento. Ei! Vira testemunha, se torna uma testemunha. Só que o versículo de número 49, escolhido para essa conferência, vai dizer para nós, depois de tudo isso, que a ênfase que Jesus dá nas suas últimas palavras inclui uma promessa. Aleluia. Jesus fez uma promessa. Ele está pregando, está ensinando, está dando as últimas instruções, e ele fez uma promessa. E é nessa promessa que a gente tem que se mover. Aleluia. É nessa promessa que a gente tem que se mover. Porque a promessa que ele fez foi: eu preciso ir. E quando eu for, aleluia, virá o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vos ensinará todas as coisas, e Ele tornará a fazer com que estas ênfases na sua palavra, no seu viver na palavra, no seu dia a dia não falte. Ele vai lembrar que não pode faltar a presença, Ele vai lembrar que não pode faltar fome pelas Escrituras e pela palavra, Ele vai lembrar que a autoridade está no meu nome, porque Ele me glorificará. O Espírito Santo haverá de lembrar que você, para estar na minha presença, se arrependa dos seus pecados e acredite na remissão que há perdão dos teus pecados. Ele haverá de lembrar a você. Jesus fez uma promessa, e a promessa que ele fez é acerca do Espírito Santo, uma promessa pela qual nós devemos nos mover nela. Eu preciso me mover nesta promessa. E nós estamos vivendo isso nesses dias. A igreja de Tubarão tem vivido isso esses dias. Nas anotações de Lucas acerca das últimas palavras, é o Lucas que escreve o Evangelho, é o mesmo Lucas que vai lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, e no versículo de número 4, um texto paralelo a esse, ele vai dizer: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles que se haviam reunido perguntavam: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para cumprir com todos esses desafios, de alguém que se veja revestido por Deus,
dado uma conferência como essa, nesta última noite, é preciso que a gente se posicione da maneira que Deus quer. Esta promessa que Deus fez implica um posicionamento de alma, um posicionamento meu e seu. Nós precisamos decidir no nosso coração que nós estamos incomodados. No sentido de que eu preciso que você entenda que você precisa essa noite se posicionar no seu coração, que Deus quer te tornar uma testemunha. Isso tem que ser um posicionamento. Isso tem que ser algo muito verdade em você aqui essa noite. Você vai sair deste lugar com esse posicionamento no seu coração. Ele me torna uma testemunha. O poder que Ele vem e manifesta sobre mim tem uma razão. A finalidade pela qual esses dias Ele está se movendo entre nós tem um porquê, tem uma razão. Deus está chamando testemunhas. Deus está chamando testemunhas. Como todo sermão, Jesus vai terminar ele aplicando aos discípulos, virando para eles e dizendo: olha, essas são as ênfases. Mas vocês vão receber sobre vocês o poder do Espírito Santo. E vocês vão aplicar tudo isso, sendo minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Oh glória. Oh glória. Oh glória. E quando você olha para Atos 1:8, Jesus dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Se você olha as anotações de Marcos, que talvez era bem novo, um jovem neste período, quiçá um adolescente estivesse lá no meio, mas no seu evangelho, ele vai fazer questão de anotar algo que Lucas não anotou, e ele vai dizer, ele disse nas suas últimas palavras: e estes sinais seguirão aos que crerem. E no meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então assim, que tipo de testemunha Jesus nos propõe a ser ao terminar uma conferência revestidos? Deus está dizendo: seja uma testemunha com poder. O poder é do alto, o poder vem de Deus, o poder vem do Espírito Santo. Os sinais seguem as minhas testemunhas. Mas tem que ter um posicionamento, tem que ter alguém dizendo assim: estou disposto, Senhor, estou querendo, quero me mover nessa promessa, quero me mover nesta unção. Sim, estou aqui, Deus. E aí Deus te torna, além de uma testemunha com poder, com poder, com poder, com poder. É tão interessante isso, que o evangelista Marcos, lá nas suas anotações, que ele faz dessas últimas palavras, ele vai além disso dizer: olha, aconteceu mesmo, aconteceu e está acontecendo. Aconteceu lá na época, ao ponto de ele em tempo ainda conseguir registrar. E ele diz: depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Pega isso no teu espírito. Deus está te comissionando como uma testemunha, mas acredita, haverá poder nas tuas mãos, haverá poder na tua vida, haverá sinais que te acompanharão. Quem crê nessa palavra? Quem recebe, irmão? Há sinais da parte de Deus a ser manifesto através da sua vida. Deus te quer como uma testemunha com poder.
quero como uma testemunha cujas manifestações dos dons do Espírito Santo, que é a promessa que Ele disse que se cumpriria e se cumpriu. Cá estamos nós sentindo a presença dEle. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo? Aleluia! Deus está dizendo: os meus dons é para a igreja, os meus dons é para jovens, é para adolescentes, é para criança. Se mova nos dons. Alguém vivendo essa dimensão do avivamento escreveu algo que eu achei interessante. Se alguém questionar que Jesus não faz milagres aí hoje como fazia no tempo da igreja primitiva, ou que aparece ali nos evangelhos, ele diz: eu desafio você, pelo menos ore com imposição de mãos, crendo, pelo menos umas 100 pessoas, você vai ver que Deus ainda continua fazendo, porque Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. E Ele está aqui dizendo para mim e para você. Outro dia eu falava isso para uns adolescentes, para os jovens, que quando alguém chegar com dor de cabeça no seu lado, assim, reclamando de dor de cabeça, não recomenda a ele remédio, não. Põe a mão na cabeça dele e ora, homem. Quem sabe é Deus te dando uma oportunidade para, na simplicidade do dia a dia, você ver que Deus está querendo tornar você uma testemunha com poder. Amém. Eu nunca me esqueço, pastor. Eu tinha uns 7 anos de idade. 7 anos de idade, nós tínhamos um vizinho que tinham vindo da cidade de São Paulo, vieram morar ali. E eles não iam para a igreja, mas o filho deles, que era criança da nossa idade, brincando na rua, aquela época que tinha estrada de chão, e fazia travinha fechada, e brincava de queimada, e aquela coisa toda, criançada na rua. A gente acabou fazendo amizade com o Paulo. E a Maria e o seu José não iam para a igreja, mas o Paulo ia. E o Paulo ia lá na igreja com a gente, tal. E nós tínhamos aqueles momentos de oração com as crianças lá na igreja, o coralzinho infantil, e tinha a participação do Paulo com a gente. Um desses dias, terminado o culto, nós fomos levar o Paulo em casa. Quando chegamos em casa, o seu José estava gritando: Maria, faz alguma coisa, que eu estou ficando cego, eu não estou enxergando, Maria. Ele gritava na casa. E nós, crianças, ficamos assustados com aquilo. E fomos chegando na casa, aquele griteiro do seu José dizendo: Maria, faz alguma coisa, porque eu não estou enxergando nada, eu não consigo ver. E quando nós chegamos à porta, criança com aquela curiosidade, o que estava acontecendo? Daí o seu José estava com cataratas. Hoje se tem cirurgia e tal, aquela coisa nada toda, você dizer que ele estava com aquelas cataratas nos olhos, aquilo fechava e ele não conseguia enxergar. Ele estava apavorado porque não estava conseguindo ver. E nós chegamos, pastor Marcos. E quando nós chegamos lá, a Maria virou para nós. Você acredita que ela fez isso? Ela virou para nós, criança, e disse: vocês não vão lá na igreja? Ora para esse Deus de vocês aí, para fazer alguma coisa pelo Zé, porque ele está gritando aqui. E eu não sei o que eu faço. Eu já botei água, já botei pano, não sei o que eu faço por ele. E ele está gritando aqui, vocês não oram por ele? Aí estava eu, meu primo e o Paulo. Eu virei para o meu primo: ora tu. E o meu primo: não, eu não, ora você. Criança, 7 anos. E daqui a pouco nós entramos ali, entramos na sala, ficamos juntos. E daqui a pouco aquela mulher virava para a gente e dizia: ora vocês, para o Deus de vocês, para ver se ele faz alguma coisa pelo Zé. Vocês não vão lá na igreja? E começou a ficar afronta, começou a virar uma afronta. E eu, 7 aninhos, magrinho, comecei a me encostar na parede assim. E eu digo: Jesus. E eu dizia: primo, ora você, primo. E o primo: não, ora você. De repente, meu Deus, aquele menino franzino parece que se agigantou. Aleluia. Porque eu comecei a gritar mais alto que o Zé, mais alto que a Maria dentro daquela casa. Guri, mas deve ter sido um griteiro, porque comecei.
Jesus cura o Zé. E fui para cima. Jesus cura o Zé. Jesus cura esse homem agora. E cura Jesus. E cura Jesus, e cura Jesus. Comecei um griteiro dentro daquela casa. 7 anos de idade. Eu dei uma paradinha. O Zé começou a gritar: estou vendo. Maria, eu estou vendo, Maria. Maria, eu estou vendo, Maria. Maria, eu estou vendo. Oh, meu Deus. Oh. Criança como éramos, terminou ali, fomos brincar de novo, e glória a Deus, e aleluia. Talvez está faltando um pouco dessa inocência de criança na gente, né? Porque faz um negócio desse, aí vira Instagram, Stories, e aquela coisa nada toda, né? E Jesus dizendo: ei, a glória continua sendo minha, o poder é meu, o sinal é meu, a glória é minha. Mas o que eu quero dizer é, uma criança de 7 anos, diante de uma situação inusitada, apertado, ei, aleluia, orou dentro de uma casa, e algo poderoso da parte de Deus aconteceu, e uma família foi tocada, Deus está dizendo para mim aqui essa noite, Deus tem algo lindo para fazer com revestidos, aleluia, com gente que está participando dessa conferência. Você vai ser uma testemunha com poder. Levanta a tua mão e creia que Deus está dizendo: eu coloco unção na tua boca, na sua vida, para você se manifestar com dons. Se acreditar que Deus pode te usar, para você ser uma testemunha com o poder de Deus. Meu Deus. Mas é interessante que o texto vai dizer em Atos 9, 1 e 8: recebereis poder sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até o confim da terra. De modo que é testemunhas com poder, o texto diz bem claro isso, e em todos os lugares. Amém? Jesus está terminando o seu sermão para os seus discípulos, dizendo: eu estou indo, vai vir o Consolador, vai vir o poderoso, aleluia, e quando ele vir vai se manifestar com poder. Sejam testemunhas com poder, mas em todos os lugares, não só na fé coletiva, não só na comunidade, não só quando a unção do microfone bater em você, que tendo o microfone na mão é derramar de unção, não tendo parece que some tudo. Não só quando você está no culto, está no congresso, está na conferência, não só quando você está na igreja. Jesus está dizendo: ser-me-eis minhas testemunhas. Ei, revestidos, ser-me-eis minhas testemunhas em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os lugares. A Jerusalém aqui pode significar a tua casa, a Judeia aqui pode significar a tua empresa, os confins da terra pode significar outros lugares que você vai. O fato é que em todo lugar onde pisar a planta do seu pé, entenda, Jesus te colocou lá para ser uma testemunha viva dele. Amém. Todos os lugares. Para de ser 007 de Jesus, homem. Ninguém sabe se é crente lá. Amém. Mas você é alguém que Jesus está dizendo: eu quero te tornar uma testemunha. Uma testemunha. Termino para eu orar. Jesus vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aleluia. Irmãos, escute isso. Revestidos da parte de Deus, escutem isso, é para a gente ser testemunhas de Cristo. Aleluia. É para a gente ser testemunha de Cristo. Tudo
tudo que Jesus, aleluia, imprimiu como ênfase nas últimas considerações com os seus discípulos, você vai perceber, tem o nome dele, tem a autoridade dele, tem o perdão dos pecados por causa dele, tem o abrir os olhos nas escrituras que falava acerca dele, tem a presença dele, é tudo sobre ele, sempre sobre ele, aleluia, de modo que Jesus está dizendo, sedes testemunhas de Cristo. Sabe assim a ceia? Preste atenção naquele texto. Um dia Deus tocou no meu coração, olhando para esse texto, digo, uau, que fantástico. Jesus disse assim: fazer isto em memória de mim. Aleluia. Sabe o pão que você come? Lembra do sacrifício. O suco que você bebe, lembra do sangue derramado. E Jesus está dizendo, tudo em memória de mim. Então até o testemunho que a gente dá todo mês aqui, tomando a ceia, é acerca dele, sempre é por causa dele, e é este Jesus que hoje à noite está dizendo para os discípulos dele, que estão aqui em Tubarão na conferência revestido, seja minha testemunha, testemunhe de mim, fale dos meus feitos, fale das minhas obras, testemunha de Cristo. Até porque Jesus foi aquele que, aí quem anotou foi João, né? O evangelista João, que foi aquele que fez essa anotação. Não necessariamente as últimas palavras, mas num dos sermões que Jesus disse aos discípulos: sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Oh, glória. Sabe o que eu estou com vontade de fazer? Porque eu penso que Jesus fez exatamente esse tipo de uma conversa com os discípulos. E foi assunto aos céus. E ficou aquele silêncio. E daqui a pouco eles foram para o cenáculo. E daqui a pouco começando a meditar. Lembra da ênfase que Jesus deu? Mas ele falou que tem uma promessa. E daqui a pouco a promessa, uau, se manifesta. E aquela geração experimenta o poder, o mover que veio do alto. Eu creio que Deus está aqui. A palavra dele foi pregada. E eu creio que se tiver gente posicionada no seu coração, disposta a dizer: Deus, reveste-me. Reveste-me. Eu quero ser a tua testemunha. Não para falar. Outra, escuta isso, gente. Escuta isso. É testemunha de Cristo. Mas é para testemunhar mesmo. Sabe aquela ênfase que muitas vezes se dá aí na história, uma frase que tem: testemunho, 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 se preciso diga a palavra. Não, o que vai transformar a vida de pessoas é a palavra acerca dele e dos feitos dele. Testemunho de Cristo. A minha e a sua experiência, aleluia, sabe, vivenciados nesses dias aqui, é glória, é bênção, maravilha, mas Deus está dizendo: vai para a palavra, vai para o texto, abre o teu entendimento, porque o meu e o teu sermão, a minha e a tua mensagem, aquilo que temos que continuar carregando no coração, é sobre Ele, é apontar para Ele, é falar de Cristo. Amém. Sede testemunhas de Cristo. Estou a fim de orar. Eu não ia fazer isso aqui agora, nem ia falar isso, mas eu me lembrei
e é porque Deus quer ministrar o coração de alguém. Quando nós éramos pequenos, a minha mãe está assistindo. Nós somos em 9 irmãos. A Marileia mais velha faleceu com 1 ano e meio. O meu irmão Deco faleceu com 22 anos. Então hoje nós somos em 7 irmãos vivos, 7 filhos. Tenho 6 irmãos. E nós tínhamos aquele hábito de brincar, como disse. E o fato é que a mamãe vai lembrar disso. Ela batia bastante na gente. Porque não é fácil criança, né, irmão? Né? Então, quando nós éramos criança, tinha uma coisa de a gente brincar e tal. E aí, quando era dia de chuva, ou a gente vinha com aquela roupa suja, irmão. Meu Deus, quando nós chegávamos com aquela roupa suja, tinha as irmãs dizendo, então eu já sei por que ela batia. Ela olhava, mas onde é que vocês andaram? E aí, meu irmão, aleluia. Mas tinha vez que a gente queria dar uma disfarçada. Talvez não sujasse tanto, mas a gente sabia que sujou. E a gente dava um jeito de deixar um casaco limpo de fora da brincadeira, para quando terminar a gente dar uma enganada, botava um casaco, alguma coisa, e chegava em casa disfarçadamente, com aquele casaco limpo por cima, e aí entrava no banheiro, tirava a roupa suja, jogava ali e disfarçava. Só que a mãe pegava. E ó, aleluia. E eu estava me lembrando disso. E olhando e lembrando disso, porque saltou aos meus olhos enquanto pensava na conferência Revestidos, o texto de Efésios. Quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer nas suas palavras algo fortíssimo. Quando ele fala assim, ó, lá no capítulo 6 de Efésios, e no versículo de número 10, ele diz assim, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas isso, Paulo está dizendo, e é interessante, que no capítulo 4, e no versículo de número 20, ele diz assim, olha gente, em Efésios ainda, 21, se é que ouvisse nele fosses ensinado conforme a verdade de Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. O texto do 4 até o 6, Paulo, de certa maneira, ele vai estar falando de um mesmo assunto. Quando chega no versículo 10, que eu li primeiro, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ele está se referendando em tudo que ele disse antes. E o que ele disse antes tem a ver com esse trocar de roupa, com esse revestir-se, com esse despojar-se de trapos, de roupas velhas, de roupas sujas, e se revestir do novo. E numa conferência revestido, parece que eu não podia terminar sem deixar essa para o teu coração. Porque o que ocorre é que parece, quando você vê Paulo dizendo em Efésios 6 e 10, no seguinte texto ele vai dizer, revesti-vos, versículo 11, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí eu conto essa história, olho para esses textos para dizer para você e para mim e para todos nós, não se coloca roupa limpa sobre uma roupa suja, isso é insensatez.
Pega a roupa suja. Pega você sujo. Se limpe, se lave. E as ênfases de Jesus nos lembram disso. Tem remissão, tem perdão. Aleluia. Se joga tudo isso diante do Senhor e sejais revestidos de uma vestidura, e esta eu e você precisamos, toda a armadura de Deus para viver nesse dia mau, cheio da autoridade, cheio da presença, cheio da graça, cheio do revestimento, sendo uma testemunha viva e fiel de que Deus continua sendo o mesmo. E Ele está aqui, dizendo para mim e para você: tem alguma área aí que precisa se despir? Tem alguma roupa suja que precisa colocar-se de lado? Tem uma necessidade do lavar-se? Porque tem uma torneira, como diz, de graça aqui neste lugar, para limpar, para lavar, porque tem revestimento dele para essa noite aqui. Como eu disse, eu levei umas lanhadas da mãe até que eu aprendi que não dava. E a minha oração é que não precise você apanhar tanto da vida e dos processos que o pecado, o engano produz, faz, mas que você esteja aqui diante do Senhor dizendo: troca as minhas vestes, Senhor. Revista a minha vida, Senhor. Eu quero parar de colocar como que roupas limpas sobre toda uma sujeira. Eu quero abrir mão de tudo que é o aparente, de tudo que é engano, de tudo que parece que é, mas não é, de tudo parece que tem, mas não tem. E eu quero deixar diante do teu altar, Senhor, e me revestir da tua presença. Me revestir da tua presença. Gente, termino. Tem uma coisa interessante do sermão que Jesus contou sobre o semeador. 4 tipos de terra, 4 tipos de coração. Lembra disso? E ele disse que num coração a semente caiu em pedregulhos, superficial, não durou muito. Outra entre os espinhos, foi sufocada e não durou muito. Outros passarinhos comeram e teve uma que caiu em boa terra. Isso fala de 1/4, não é não? E aí Jesus ministrou meu coração essa tarde e eu termino orando com você. Que lá em cima no Monte das Oliveiras tinham 500. E no cenáculo quantos tinham? 120. Para tudo que foi derramado da parte de Deus, de sábado até hoje, na conferência Revestidos, tem 4 tipos de coração. Há aqueles que foram tocados por Deus aqui, pastor. E que os passarinhos e os pássaros vão arrancar a semente. Há outros que os espinhos da vida vão sufocar a semente. Há outros que é tanta pedra que não terá como a semente se aprofundar. Mas tem boa terra. Mas tem boa terra. Tinha 500 lá em cima no Monte das Oliveiras. Para o cenáculo 120. 120 boas terras. Aleluia. Cujas promessas que Jesus fez se cumpriram em meio a eles. E aqueles homens foram tomados por Deus
E toda uma cidade foi impactada. Meu Deus, senti Deus aqui agora. Em toda uma cidade foi impactada. Aleluia. Porque tinha boas terras lá dizendo: ei Deus, eu ouvi, eu entendi, eu absorvi, eu estou dentro, pode contar comigo no projeto. Aleluia. Eu serei uma testemunha. A minha pergunta é: tem essa multidão aqui essa noite? Vamos ficar de pé? Onde estão os boa terra?